Mas bora. Livro de Coríntios. Oi. Oi. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que amam. Bem, apesar da quantidade, né, irmãos? O mais importante é que o Senhor está aqui. Nós podemos sentir a presença do Senhor. Eu não sei onde é que a gente vai chegar nessa mensagem, mas é o que o Senhor colocou. É o que o Senhor colocou. E esse versículo 9 que eu li aqui agora, Paulo ele está dando uma advertência para a igreja de Coríntios. Quem era essa igreja? Aonde é que essa igreja se localizava? Nós sabemos, irmãos, que a igreja de Coríntios, ela se localizava na Grécia. Na Grécia, onde Paulo ganhou ali alguns cristãos e fundou a sua igreja. E uma coisa que é interessante na igreja de Coríntios é que a única igreja, a gente não vê outro apóstolo falando a respeito das coisas concernentes aos dons espirituais. Você não vê Pedro falando, você não vê João, o apóstolo, Tiago, você não vê. A maioria desses outros, você vê eles falando da obra de Cristo. Da obra de Cristo. E o que é mais interessante, que fica aquela pergunta: como foi que Paulo ganhou os gregos para Cristo? Como foi, irmãos? Porque
Os gregos, irmão. Os gregos. Água, John. Os gregos, ele vem nessa época aqui. A nação mais rica, irmão, eram os gregos. Eram os gregos. Os gregos até hoje, irmão, eles têm a sua cultura riquíssima. Os gregos, eles têm as suas belezas. E eles também tinham a sua crença. E nós sabemos, irmãos, que os gregos, eles acreditavam em diversidade de deuses, né? Vários deuses da mitologia até hoje são conhecidos. Aí fica aquela pergunta, irmão: como é que ganhar para Cristo um povo que é sábio, inteligente? Paulo também, irmãos, ele era um homem sábio. Mas eu acredito que para convencer uma nação daquele tipo, qual era o caminho que Paulo tinha que seguir? O caminho, irmão, do sobrenatural, do poder de Deus. E você vê que a igreja de Corinto era a única igreja que tinha os dons do Espírito Santo. Era a única igreja que explorava esse poder de Deus. A única, irmão. Paulo, ele valoriza muito o lado do Espírito Santo. Mas só, irmãos, que era uma igreja cheia do poder de Deus, mas também era uma igreja que causava divisão. Que causava divisão. E a igreja de Coríntios, os próprios membros dessa igreja, eles eram divididos. Olha o que é que Paulo ele vai falar, irmãos. No capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: irmãos, rogo-vos em o nome do Senhor Jesus Cristo, que entrei em acordo quando discutides, e não haja divisão entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdia entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, outros ainda, eu sou de Cristo. Aí olha o versículo 12, 13. Paulo ele vai fazer uma interrogação.
Será que Cristo está dividido? Irmão, o que aconteceu aqui nessa mesma época de Paulo, você vê, irmão, que as igrejas, elas não são unidas. As igrejas, elas são o quê? Desunidas. O que é que estava causando essa divisão na igreja de Corinto? Panelinha. Panelinha. E tem uma coisa, irmão, que acaba com a igreja, é essa divisão. Olha como a panelinha aqui, irmão, estava forte. De que, irmão? Porque dentro da igreja havia um grupo que dizia o quê? Eu sou de Paulo. Aí já tinha outro dizendo o quê? Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Qual é as características da panelinha, irmão? É simples, irmão. O grupo que era de Paulo, quem era de Paulo? Eles só davam ouvido o que Paulo falava. Se vai dirigir um culto, eles só chamavam quem era do grupinho de Paulo. E isso, irmão, causava o quê? Uma divisão. Uma divisão. Só o que é, irmão, o que acontece hoje. Paulo, ele vai fazer o quê? Uma interrogação. Que interrogação é essa? Ele pergunta se Cristo está dividido. Dividido. O que eu acho engraçado, irmãos, né, Josué? O que eu acho engraçado, sabe o que é? Que você não vê as igrejas pregando sobre isso. Você não vê, irmão. E o que é mais interessante nessa era que nós vivemos hoje, qual é? É que quando o membro sai de uma igreja, aquela igreja não deixa de falar com a pessoa, e principalmente a liderança. É o que, irmão? A mesma coisa. Mesma coisa. Paulo, ele vai fazer o quê? Uma interrogação. Qual é a primeira? Cristo, ele foi dividido? Aí outra interrogação que Paulo vai dizer: foi Paulo que foi crucificado na cruz? Por quê, irmão? Porque a igreja de Coríntios, a idolatria estava grande. Estava grande. Por isso, irmãos, que Paulo, ele faz essa pergunta. E vivemos numa era hoje de quê, irmão? Idolatria dentro da igreja e divisão dentro da igreja. Não sei se vocês acompanham o mundo gospel. Vocês sabem que a igreja geral das Assembleias de Deus fica lá no Pará, a igreja mãe. Quem sabe o que foi que eles fizeram lá? Fizeram a estátua do pastor presidente de bronze.
quiserem, irmãos, aí está. O nome dele é Wellington, pastor Wellington, o pastor presente, um senhorzinho já de idade, que estava desfilando com a BMW. Aí que foi que os crentes fizeram? Uma estalta, irmão. Aí às vezes a gente fala tanto dos romanos, e se a gente for analisar bem, irmão, às vezes a gente acaba o quê? Idolatrando, irmão. Isso já aconteceu aqui. Não agora, mas há tempos atrás. E eu dizia assim: ô irmão, vai ali orar pela irmã. Aí depois do culto, eu, não, pastor, eu queria que o senhor orasse. Tem pessoas, irmão, que idolatram, que só quer receber a oração se for de fulano. A fé dele só está naquela pessoa. Isso está o que, irmãos? Idolatria. O que é que as pessoas fazem? Fazem as suas orações para os santos. Fazem voto. Então, irmãos, isso é idolatria. E Paulo aqui, irmão, ele dá essa advertência. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui. Me acompanha aí. 1,14. Olha o que é que Paulo vai dizer. Vamos puxar aqui esse assunto. Paulo diz assim. Marca aí, Tiagão. Eu vou falar daqui a pouco. 14. Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Em verdade que batizei também a família de Estéfano. Além desses, não sei se batizei outra pessoa. Aí olha o que é que Paulo vai dizer, o 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavra, mas para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Entendeu aí o manto, Josué? Entendeu, Josué? Preste atenção. Os bateristas hoje estão arrebentando. Ó, preste atenção. Uma das coisas que eu mais tenho combatido aqui, e eu sei que muitos crentes não gostam do que eu vou dizer. Eu sempre falo sobre o batismo das águas. E eu sempre digo que o batismo do Espírito Santo é mais importante do que o das águas. Mais importante. Você viu que Paulo aqui só batizou 2 pessoas nas águas, e ele ainda se justifica. Por que que ele não batizou mais ninguém? Para que ninguém idolatrasse ele. Mas olha o que é interessante, o que é que ele diz. Olha por que que ele não batiza ninguém nas águas. Vamos comer bem mastigadinho. Estou gostando dos bateristas. Olha o que é que ele vai dizer, ó. Vamos ler bem devagarzinho, até gaguejando. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavra, para não esvaziar
o significado da cruz de Cristo. Pegou aí? Guarda aí, viu, Tiago? Guarda aí, Josué. O batismo das águas, ele faz o quê? Desclassifica. Ou aqui na Bíblia está dizendo o quê? Esvazia. Esvazia o que, irmão? O significado da cruz. Vamos aqui para o nosso linguajar. Vocês que idolatram muito o batismo das águas. O batismo das águas, se você é apegado ao batismo das águas, e eu já falei, irmão, o próprio João, o apóstolo João, ele vai explicar, o João Batista, João Batista, ele vai explicar que o batismo das águas é o que? É um mero de reconciliação, para os judeus se reconciliarem com Cristo, porque ainda não havia vindo a cruz. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Que o batismo das águas esvazia a cruz. E é engraçado, né, irmão, que muitas denominações se apegam ao batismo das águas e deixam de lado o batismo de Cristo. Porque o próprio João, ele vai dizer o quê? Eu batizo com água para o arrependimento, mas esse que está vindo aí, ele batiza com o Espírito Santo, com fogo. Então, irmãos, deixe aí para vocês. E pode, se quiser debater com qualquer tal, pode debater, irmãos. Pode mostrar, irmão, que o batismo do Espírito Santo é mais importante do que o batismo da água. O batismo da água esvazia o sacrifício da cruz. Você pode ver, irmão, que lá em Romanos, Paulo, ele vai dizer o quê? Que nós fomos batizados com ele, Romanos 6. Nós fomos batizados com ele na cruz. Olha a lapada que Paulo vai dar para alguns crentes. 18. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Você está vendo aí, irmãos? Palavra da cruz é poder de Deus. Agora, por que na parte A do versículo 18, Paulo ele vai dizer o quê? Que a cruz é insensatez para os que estão perecendo. O que é uma insensatez, irmão? É a mesma coisa da pessoa insensata. É aquela pessoa que a gente explica, fala e a pessoa não quer entender. Entendeu? Pessoa que não quer entender, irmão. E tem gente que morre nessa insensatez, acreditando no erro. E o próprio Paulo, ele diz aqui o quê?
que a palavra da cruz, ela é poder. Se você entendesse a cruz, você não deixava o diabo te contaminar. Você não deixava o diabo te deixar em dois pensamentos. Por quê, irmão? Porque os teus pecados, eles já foram pagos na cruz. Glória a Deus. Olha o que é que Paulo vai dizer no verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. O que é que Paulo, ele aqui, irmão, ele está explanando? Ele explica que foi da vontade de Deus que os sábios não compreendessem com o seu alto grau de sabedoria. Aí ele diz o quê? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio da pregação. Deus, Paulo, ele está dizendo que o que, irmão? Que o próprio Deus confundiu a cabeça dos sábios. Quem são os sábios, irmãos? Os historiadores, os filósofos, os arqueólogos. Deus confundiu, irmãos. E o próprio Paulo fez o quê? Que foi do agrado do Senhor de salvar aqueles que crêem, em outras palavras, pela fé. Aí Paulo aqui, irmão, no 22, Paulo aqui, ele dá até um puxão de orelha. Enquanto os judeus pedem sinais, guardei uma coisa. Os judeus pediam sinais para eles saberem que realmente Cristo era o Filho de Deus. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa, pastor. E Cristo deu sinal? Vocês acham, José? Só para a gente interagir aqui. Tu acha que Cristo deu sinal para ele se revelar que ele era realmente o Cristo? Você acha que deu? E tu, Tiago Brito? Tu acha que Cristo deu sinal? Por quê? Desacreditaria. Estou fazendo isso só para a gente interagir. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que o pastor acha? Deu sinal ou não?
Calma, Josué. E se eu te disser? Isso aqui é inteligência, viu, irmão? Se eu te disser que Cristo deu sinal, mas tem um ponto de interrogação. Pastor, o senhor está dizendo, e o Tiago errou? Diante da Bíblia, não. Diante da Bíblia, não. O Tiago não errou. Mas também nem eu e o Josué erramos. E eu vou te provar que Cristo deu sinal. Para quem, pastor? Cristo, ele se revelou para aqueles que andavam com ele. Pegou não, Tiago. Pegou não. Pegou, Josué? Cristo deu sinal para os discípulos. Você pode olhar, irmão, que todos eles, qual foram os sinais que ele deu? No barco, quando ele andou sobre as águas, quando ele ressuscitou um morto. O que era que os discípulos disseram? Diziam entre si: verdadeiramente tu és o Cristo. Agora eu vou pegar, me inspirar aqui na vitória. Cristo, ele deu sinal só para aqueles que andam com ele. Por quê que ele não deu sinal para aqueles que não andavam com ele? Porque sabe de uma coisa, irmãos, é simples. Vamos aqui na real. Eu digo assim: Isaac, tu conhece o Tiago? Só de ouvir falar. Mas eu tenho intimidade com ele. Quantas vezes o Tiago disse assim: pastor, vamos lá em casa comer um ovinho. Pastor, deita aí na minha rede. Nunca, irmão. Aí se chegasse aqui: tu conhece o Tiago? Agora se eu dissesse: pastor, o senhor conhece o Josué? Aí o Josué eu já conheço. Sei os pontos fracos dele e também sei do potencial dele. Por quê? Porque o Josué, já convivo com ele mais no íntimo. Então, irmão, e por que é que o Tiago não se revelou? Porque eu não tenho intimidade. É igualmente chegar uma menina e dizer assim: ai, pastor, o Tiago é tão bonzinho. Ai, o Tiago é um amor de pessoa. Entendeu? Eu posso afirmar? Não posso, irmão, porque é uma hipótese. Eu só posso dizer que ele é bom se eu andar com ele. É igualmente, irmão, Cristo, se ele não tivesse se revelado para os discípulos, nenhum deles ia se morrer por ele, não, irmãos. Então, irmão, Cristo, guarda aí, viu, Tiago? Isso aí é coisa do professor pastor Isaac. Cristo deu sinal, tem um parente, mas para os íntimos, para aqueles que são chamados, aqueles que não andavam com ele, que só procuravam criticar. Entendeu? O Senhor não se revela. O Senhor não se revela. Eu estou aí, Tiagão. Então, irmão, Cristo, ele deu sinal. Aí, ó, presta atenção, irmão. Olha o que é que Paulo aqui, ele vai dizer aqui: os judeus pedem sinal,
Os gregos buscam sabedoria. Por que alguns gregos não acreditam que Cristo é Deus? Vamos lá. Primeiro, qual é a formatura dele? De onde é que ele vem? Ele é filho de quem é a mãe dele? Qual é a história que ele tem? Tu já pensou, irmão? Eu vou conversar conto que tá um grego e um judeu. Tiago judeu e José grego. Altamente conhecedor da palavra. Aí eu digo assim: Josué, Cristo é Deus. Aí, pois é, seu Isaac, pois se Cristo é Deus, por mim prove. Aí José vai rebater o quê? José vai fazer o quê? Como é que ele é Deus? Como é que um rei nasceu numa manjedoura? Em outras palavras, no manjedoura era o quê? Na nossa linguagem era o quê? O local de alimento dos animais. Como é que ele é rei? Quem é os pais dele? Carpinteiro. Onde é que ele mora? Em Nazaré. Você quer, em outras palavras, em nossa linguagem cearense 6,6, onde é que ele mora? Na favela. Na favela. Ou você acha que Nazaré é o que? Aldeota? Povo simples, irmão. Aí tu acha que o Josué, sendo um grego, vai acreditar o que eu estou dizendo? José, sabia que aquele filho do carpinteiro ali, mora ali na favela, sabia que ele é o Cristo? José vai dizer o quê? Tá ficando doido. Tá entendendo, irmão? Aí o Tiago, que é judeu, o Isaac, tu está dizendo que ele é Cristo, mas pede para ele dar um sinal. É com um doidinho desse aí, mano. Está dizendo que é Cristo. Entendeu? Por quê, irmão? Aí olha o que é que Paulo vai dizer. O 23. Nós que pregamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e para os gentios. Pregar sobre Cristo, irmão, até hoje é um motivo de escândalo. Vou já encerrar, Yari. Já encerra, que eu estou gostando. Aí presta atenção, irmão. Para os gentios é motivo de escândalo. Aí nós que pregamos o quê? Cristo crucificado, motivo de escândalo. Até hoje, irmão, Cristo ele causa escândalo. Quando tem uns carnaval no nosso país, vocês veem eles debochando da Umbanda? Vocês veem eles debochando dos espíritas? Não vê, irmão. E por que eles debocham só do Senhor? É motivo, irmão. Porque é uma coisa que é um absurdo. Como é que pode o filho de um pobretão, que a Maria não tinha nem onde morar? Yara, o pau da Maria não tinha nem uma casinha, Yara. Não tinha nem uma partedeira. Quem fez o parto da bichinha? O próprio marido. Então, Yara, se você for falar isso para os sábios, é motivo de escândalo. Se ele não tivesse dado sinais para os discípulos, quem é que ia acreditar? Aí você acha que Pedro ia morrer de graça? Claro que não, irmão.
Quem é que ia levar pedrada na cabeça? Até morrer. Estevão. Não é, irmão? Então, irmão, ele deu sinais. E se você quer ser cristão de verdade, esteja apto para você aguentar os escândalos. Por quê, irmão? Porque o Evangelho de Cristo, ele gera isso. Tem um ator americano que ele fazia filme secular. Cara bem parecido. Aí ele adoeceu e virou um cristão. Dizem o que foi que as grandes empresas de filme fizeram com ele. Excluíram ele, irmão, por ele ser o quê? Crente. Olha para você como é o ao contrário. As outras religiões é aplaudido. Aí hoje ele faz o quê? Só filme evangélico. O cara que ganhava milhões, hoje ganha pouco comparado com o que ele ganhava hoje. E ele tem um monte de filme, irmão, evangélico. Um monte. Né? Deus não está morto. Você já assistiu Deus não está morto? Aquele professor de filosofia. Foi ele, estou falando dele. Escutei uma entrevista dele. Só para você ver. Por quê, irmão? Porque o cara simplesmente ele é um cristão. Veja só, aquele ator não, ator da Record, que fez o papel de Jesus Cristo. O cara virou evangélico, ele não era crente. Por causa do personagem, ele teve que estudar a Bíblia para poder incorporar em Cristo. O que foi que aconteceu com ele? Você vê as televisões chamando ele para fazer novela? Porque o cara simplesmente interpretou o papel de Cristo e aceitou a Cristo. Então, irmão, presta atenção. Você já ouviu falar na Karina Bach? Mulher bonita que posou para Playboy. Tem um podcast. Depois que ela virou crente, não faz mais uma novela, não dá mais uma entrevista, não chama ela para fazer uma publicidade. Por quê, irmão? Porque simplesmente ela é crente. Então, irmão, esteja apto. Se nós queremos ser cristão de verdade, bota isso na sua cabeça. Nós que pregamos a cruz, o sacrifício de Cristo, é motivo de escândalo, irmãos, para a sociedade. Mas para nós é o que, irmão? A palavra da cruz, ela é poder de Deus. Olha o 24. Vamos ler? Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, e nem muitos poderosos, e nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
Ele escolheu os insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça e santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se glorie no Senhor. Você guardou aí, irmãos? Guardou aí? O que é que Paulo está querendo dizer? Que Cristo, Ele só chama quem? Os insignificantes, os desprezados, aqueles que não dão nada. O Senhor, Ele faz assim, irmãos. O que é que acontece, irmão? Quando um sábio faz uma pergunta, eu não entendo como é que uma pessoa fez isso e fez aquilo e agora é crente. O Senhor, Ele faz isso, irmão. Ele confunde a cabeça dos sábios. Esse é o evangelho da cruz. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu fazer uma oração com relação ao Espírito Santo. Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua presença aqui nesta noite. Quero agradecer, Senhor. Pai, nos fortalece cada vez mais. Pai, eu peço aqui a presença, Senhor, do teu Espírito Santo esteja conosco nesta noite. Nos fortalece, Senhor, no nome de Jesus. Oh, Rabai Khanaralavashi, Neremi Kantaralavaye Khanaralavashi, Dere Kamanaye Khanaralavashi, Canteramai mi analavasha, Keterei e Khanalavashi, Dere Barabashi de canta, Ede Kamanai, Iribikaterei e Khanalavashi, De canterei mi, Akitei e Khanalavashi, Edere Bakiterei mi e Khanalavashi. Ne cantara lavashi, areba kiteye kanalavashai, canterei mi dere canta lavashai, e dere calavashi de canta, arema kiteye, hiribi cantara lavashai, e ne kamanai mi de canta, e dere araba kiteye, hiribi canterei mi de canta. Are catarabashi de canta, lere mi canterei mi de cantarabashai, ara kiteye hanalabashai, iri mi canterei mi de canta, akiteye hanalabashai, derei mi canta labashai, are kamanai mi, dere canterei mi.
Akitei Kanalavashai. Arebikantere Kanalavashi. Kantere Kanalavashi. Arebakitei Kanalavashai. Irimikantere mi. Akitei Kanalavashai. Rederei mi canta. Iribikai Kanalavashi. Decanterei mi decanta lavashai. Oh Ramaramanai Kanalavashai. Iribicanterei Kanalavashai. Biricanterei Kanalavashai. Canterei Kanalavashai. Aribicanterei Kanalavashai. Akitei-me Kanalavashai. Iribicatere Kanalavashi. Iribicanterei Kanalavashai. Derebai me canta. Iribicanterei Kanalavashi. Akitei Kanalavashai. Dere kamanai mi. E decanterei Kanalavashai. Iribikaterei Kanalavashai. E decanterei Kanalavashi. Akmie Kanalavashai. Canterei Kanalavashi. Irika picanterei Kanalavashai. Dere kamanai mi. Ede katai mi. Edere vai mi canta lavashai. Ederei me canta. Akitei Kanalavashai. Iribikatei Kanalavashi. Canterei Kanalavashi. Irimikai mi dele Kanalavashai. Canterei Kanalavashi. Ireba kitei. Iricanterei Kanalavashai. Nekatemi devashai. Arebakitei-me. Ederei me canta lavashi. Are kamana lavashai. Dere kamana lavashi. Ekate mana lavashai. Ai de hanalavashi. Cantere hanalavashai. Jesus, quero te agradecer, Pai, por ter orado por cada um, Senhor. É o que eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu posso falar o que o Senhor falou? Posso, Tiagão? Vai ficar com raiva de mim, não? O Senhor falou, Tiago, para tu, a respeito do que aconteceu. E o Senhor, estou sendo muito sincero, Tiago. O Senhor disse: você sabe por quê que não deu certo a sua vida conjugal lá naquele lugar onde você estava? Porque muitas vezes você não sabe esperar no Senhor. Muitas vezes, Tiago, as coisas não dão certo na sua vida, que o Senhor me disse, porque muitas vezes você toma uma decisão por si próprio. Entendeu? Mas o Senhor, Ele falou, Tiago, algo também. Filho, aprende a andar, aprende a esperar, que eu sou fiel para cumprir. Tenho coisas grandes para realizar na sua vida, mas para isso você precisa andar nos meus caminhos. Dá um passo quando eu mandar, e quando eu mandar ir. Enquanto você não aprender a esperar no Senhor, você sempre vai estar passando por frustração. E eu sei, amigo, que o teu coração
está ferido. Mas eu vou te dizer uma coisa: o Senhor te trouxe aqui foi para te sarar. E o Senhor vai te renovar. Josué, o Senhor falou do teu futuro. O Senhor disse, José, que Ele vai te dar um alto grau de conhecimento. Quando você estiver preparado, você vai ser um pregador de mão cheia. Entendeu? O Senhor falava isso, Josué. Quando eu fui orar por ti, o Senhor também falou no teu ministério. O Senhor vai derramar uma unção. E você vai se capacitar mais ainda. Entendeu? Só precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Ser perfeito. Era o que o Senhor me dizia, Iago. Ser perfeito. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Porque o Senhor vai te fazer grande. O Senhor vai te fazer grande. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar o culto. Estou feliz. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa, Senhor, que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: dê uma linda salva de palmas para Jesus.